Você já ouviu falar de DPS classe 1 e o DPS classe 2. Agora, para que o DPS corrente contínua? Afinal de contas, o funcionamento do DPS todo basicamente é baseado nessa peça aqui, que é o varistor. Tudo demais aqui é apenas para sinalização. Pois o varistor ele funciona tanto em corrente contínua quanto em corrente alternada. Quando a tensão aqui nos terminais dele ultrapassa as tensões que ele suporta, por exemplo, se é um varistor para 250 volts, quando a tensão ultrapassar esses 250 volts, ele fecha dando passagem entre fase e terra para descarregar realmente ali a energia para o solo. Então, para que tem DPS corrente alternada e corrente contínua? Olhando aqui os dois DPS da JNG, perceba que esse daqui que é a corrente alternada, ele vai trabalhar com AUC em 275 volts. Já esse que é para a corrente contínua, ele vai trabalhar com uma AUC de 1060 volts. Ou seja, já começa que a aplicação dos DPS para a corrente contínua vão trabalhar com uma tensão maior. Como exemplo, os DPS que são aplicados em sistemas de placa solar. Se eu aplicar esse DPS aqui de 275 volts, ele iria abrir instantaneamente quando ligado nas placas solares. Mas calma aí que não é só isso não. Quando a gente fala de corrente contínua, tem um porém a mais aí, que você pode perceber como exemplo desse DPS, que é para corrente alternada, ele basicamente tem um varistor aqui com todo o circuito de sinalização do LED que irá indicar quando ele estiver aberto. Já abrindo aqui o DPS para a corrente contínua, perceba que eu tenho aqui um sistema muito mais robusto, com um acionamento de sinalização mecânico, porém, perceba que o varistor está dentro de um invólucro muito maior e lacrado, totalmente diferente de o corrente CA. E isso acontece porque o DPS para sistema CA ele pode ser um pouco mais simples do que o CC. Afinal de contas, quando ocorre a corrente de curto-circuito nesses DPS, o de corrente alternada fusível que rapidamente irá abrir o circuito, extinguindo ali a corrente de curto-circuito. Já em sistemas de corrente contínua, a corrente de curto-circuito, devido a ela não passar pelo ponto zero, é muito mais difícil de ser extinguido. Então, ele precisa de um invólucro muito maior, com um sistema muito mais robusto, para garantir que ele irá sim se interromper em caso de curto-circuito ali entre fase e terra. Então, para o DPS trabalhar com corrente contínua, não basta apenas um varistor com uma tensão maior. Ele precisa sim de um sistema muito mais robusto para garantir a proteção. E não esqueça que é muito importante nesses sistemas agora de placas solares sempre estar aplicando o DPS com a classe correta.